Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Hoje nós voltamos aqui para uma lista de 5 jogos que fazem interface de ficção científica e terror. Lembrando que esse vídeo é em comemoração ao nosso evento Calafrio, que você pode seguir nas redes sociais, @calafrioevento, que acontece no dia 1º de novembro. Lembrando que essa lista ela não está em ordem de importância, em sim de lançamento. E vamos ao primeiro jogo. I Have No Mouth and I Must Scream é um jogo de 1995 baseado em um conto de Harlan Ellison. Harlan Ellison, quem não conhece, é um famoso autor de ficção científica que inclusive escreveu um episódio ali para a série original de Star Trek. Inicialmente o jogo foi lançado em 95 para DOS e atualmente você consegue encontrar no Steam. Desde 2013, na verdade, você consegue encontrar no Steam facilmente para você jogar. O jogo foi lançado pela Cyberdream e desenvolvido pela Dreamers Guild. O jogo se passa 109 anos depois do término da Guerra Fria. Estados Unidos, Rússia e China, cada um fez um computador para tentar ganhar a guerra. Só que no final só sobrou, digamos assim, um computador, que é o AM, que é Allied Master Computer, e 5 seres humanos. Os 5 personagens que ficam disponíveis para você jogar: Gorrister, Benny, Ellen, Nindok e Ted. Basicamente o computador que sobra, que fica torturando essas pessoas, ele faz com que você reviva uma experiência de sua vida, através de uma realidade virtual, digamos assim. E é claro que eu escolhi o Nindok, e o Nindok nada mais é do que um cientista, que tem que voltar para 1945, basicamente no final do regime nazista. E aí você começa lá fazendo uma série de ações, né? Você vai para os campos de concentração e tem que fazer uma operação, por exemplo, em uma criança que está sendo torturada lá pelo regime nazista. Você vê, na verdade, os prisioneiros e tem uma quest, que é você descobrir qual é a tribo, digamos assim, a tribo perdida, né? Só que nesse momento você vai descobrindo e aí tem revelações, reviravoltas e tal. É um jogo de adventure, point and click. Inclusive, se você não é familiarizado com esse estilo, eu digo que você não deve começar por esse jogo, porque ele é bem difícil assim nesse sentido, porque se você errar alguma das ações, simplesmente você fica preso no jogo, você tem que voltar do início. Não tem como você refazer os seus passos. Então, talvez comece por outro jogo e depois você joga esse. É claro que a parte do gameplay também, ela se passa em você clicar em balões de ação, digamos assim, e no cenário também. Então você clica no cenário, clica no item, clica no balão de ação, eu quero andar, eu quero pegar, eu quero falar, e você vai desvendando, digamos assim, o mistério do jogo. Enemy Zero é um jogo de survival horror lançado em 1996 para Sega Saturn e também posteriormente teve uma versão para PC. Ele é um jogo, na verdade, que se passa com a personagem do jogo anterior, que é Laura Lewis, mas ele não se passa, digamos assim, no mesmo universo. O jogo anterior é Dee, que também é para Sega Saturn. A premissa do jogo, basicamente, você controla Laura Lewis, que ela está a bordo de uma nave tripulada, que é a AK no caso, né? Você está lá com sua equipe, essa nave é responsável por pesquisas biológicas, e aí você está lá no seu sono criogênico, inclusive essa parte lembra até um pouco de Alien 1, e de repente acontece um problema na nave, e uma porta, digamos assim, onde tem escrito E0, ela se parte, e pouco tempo depois você presencia, digamos assim, o seu amigo morrendo por uma criatura basicamente invisível, e aí você acorda do sono criogênico e tem que investigar o que está acontecendo na nave. Só que veja bem, o que acontece? Você precisa encontrar primeiro o que está acontecendo e que monstro é esse. Só que você descobre que o monstro é invisível, certo? O monstro está lá, e como é que você faz para enfrentar esse monstro? Você basicamente tem a sua pistola de energia e um bip que você coloca no ouvido. Esse bip, de acordo com o bip, se ele for mais fraco, se ele for mais forte, a intermitência do bip é que vai dizer onde é que está o monstro. Então você não enxerga, vai ser só pelo som. Então essa parte, inclusive, é muito interessante. Esse jogo é bem original nesse sentido. Além disso, o jogo é interessante porque tem toda uma parte feita em full motion video, onde você vai investigando na nave. Existe também outra parte, onde é toda feita em 3D, onde você enfrenta os monstros com sua pistola. O jogo foi lançado ali mais ou menos na época onde estava bombando o survival horror, que é o nosso próximo jogo agora que nós vamos comentar. Resident Evil 1 também foi lançado em 1996 para Sega Saturn, PlayStation, posteriormente foi lançado para PC, enfim. Hoje em dia você também meio que consegue encontrar ele facilmente. Ele é um survival horror, tem grande influência, é claro, de A Night of the Living Dead. Você pode controlar Chris Redfield e Jill Valentine, que vão investigar em uma mansão meio que assombrada o desaparecimento de um dos grupos do grupo Stars. O problema é que quando você chega lá, você é surpreendido por cachorros zumbis e tal, e você tem que fugir. A abertura é toda feita em full motion video também, com atores, inclusive numa atuação assim bem filme B mesmo, é até engraçado de você rever hoje. E na época assim, realmente Resident Evil foi um alarde assim, trouxe esse revival mesmo pesado do survival horror. E já tínhamos lá em Alone in the Dark antigamente e tal.
O gameplay basicamente se passa em você controlar o seu boneco em 3D, em um fundo pré-renderizado, onde você precisa lá investigar o cenário, resolver puzzles e, claro, derrotar seus inimigos. Ao percorrer do jogo você descobre ali que aqueles zumbis são resultado de uma pesquisa de uma empresa chamada Umbrella, que fazem pesquisas biológicas para armas biológicas. BioShock é um jogo de 2007, lançado para PlayStation 3, Xbox 360, computador também, e você controla Jack, que precisa se salvar inicialmente de um acidente de avião. Após você cair no mar e ver que você meio que foi o único sobrevivente, você encontra um farol e vai lá tentar salvar. Quando você entra no farol, você percebe, na verdade, que existe uma passagem que leva a uma cidade chamada Rapture. E esse jogo se passa em 1960, no caso, né? É um jogo que fica ali, digamos assim, na fronteira entre o steampunk e tal, muito interessante. E Rapture basicamente é uma cidade utópica. Esse jogo foi meio que inspirado na obra de Ayn Rand, que é a Revolta de Atlas. Então você vai lá, entra nessa cidade Rapture e descobre que tem uma coisa meio esquisita lá, umas pessoas meio esquisitas, depois de você entender que aquela cidade foi fundada por Andrew Ryan. Ele, na tentativa de criar uma sociedade meio que perfeita e tal, principalmente com o desenvolvimento do ser humano a partir de pesquisa genética, de mudança de genes, ele cria essa cidade, só que o experimento meio que não sai tão bem assim. Você basicamente passa o jogo todo tentando sair dessa cidade, resolver o mistério que se passa naquele lugar. O jogo é em primeira pessoa, você basicamente tem que dar tiros, né, nos seus inimigos, usar os plasmides, que são poderes de telecinese, choque, fogo, para poder compor a sua ação e, é claro, resolver alguns puzzles. Dead Space é basicamente um jogo de survival horror que foi lançado em 2008, também para PlayStation 3, Xbox 360, PC. Ele é também uma franquia, esqueci de mencionar, o BioShock também é uma franquia. E você basicamente vive na pele de Isaac Clarke, é claro, uma homenagem a Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, o nome do personagem. O jogo basicamente começa com Isaac Clarke e sua tripulação, ele é um engenheiro, ele está indo ao encontro da USG Ishimura porque houve algum problema ali, inclusive tem uma pessoa que é meio que a noiva dele, a namorada dele, que está na nave. Ele vai lá tentar investigar o que foi que houve, afinal de contas meio que as comunicações que essa nave tinha com a Terra, ela se perdeu, eles foram lá investigar. Chegando nessa nave, eles percebem que a nave tá vazia, né? E eles vão começar a investigar. Logo de início você percebe que existem monstros lá, simplesmente monstros horripilantes, meio que você deduz que os monstros são a tripulação, que viraram monstros, e se passa naquele cenário claustrofóbico em uma nave no espaço cheio de bichos e atrocidades acontecendo, que é muito interessante inclusive. A jogabilidade do jogo basicamente se passa que é um jogo de terceira pessoa, onde você precisa dar tiros muito precisos. Para dar esses tiros você vai utilizar Plasma Cutter, que é uma arma onde você pode escolher, digamos assim, a horizontalidade ou a verticalidade do tiro, e você precisa desmembrar os seus inimigos. É muito importante você fazer isso, porque senão fica muito difícil o jogo. A partir do momento que você consegue desmembrar os seus inimigos, você avança muito mais rápido e tranquilamente. O jogo é bem interessante nesse sentido, porque ele tem uma série de momentos assim bem pesados, bem horripilantes, com suspense, com surpresas, com jump scares. Realmente é um jogo bem montado nesse sentido. A trilogia é bem legal. Eu acho que o segundo, digamos assim, é o melhor jogo dos três. O 3 ficou um pouco para ação. O primeiro, a jogabilidade é um pouco travada, e o 2 consegue fazer essa mescla. Mas o BioShock, digamos, eu escolheria o 1, né? O 1 eu acho o melhor dos três. No caso do BioShock e o Dead Space, eu prefiro o 2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o mega sino das notificações. Aproveite e avalie o vídeo aqui, por favor, né? É muito importante para o canal, inclusive para o YouTube entender que você gosta do vídeo, para você receber cada vez mais vídeos como esse. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está tudo aqui na descrição do vídeo, @megahero, e é claro, nós nos vemos no próximo vídeo. E desperte o herói que há em você.